Olá, vamos lá então. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as artes, as linguagens artísticas, na verdade, né? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, olha, as linguagens artísticas. Como eu já li ali antes o textinho para vocês, as formas de linguagem estão entre as artes visuais tradicionais e as modernas, ou contemporâneas, né? Contemporâneas ou modernas. E hoje a gente vai ver as tradicionais, mas o que são essas artes? Então vamos lá, as tradicionais estão dentro da escultura, da pintura, do desenho e da gravura. As modernas, na colagem, no semblante, na fotomontagem, na fotografia, no cinema e no mobile. E as contemporâneas são aquelas que utilizam a tecnologia, né, para serem desenvolvidas. Mas a gente vai buscar um pouquinho agora sobre as tradicionais, certo? Que é a escultura, a pintura, o desenho e a gravura. Então vamos lá, começando. Aqui a gente tem a escultura. É um trabalho artístico tridimensional, ou seja, ele tem 3 dimensões, certo? Você tem a altura, você tem largura, você tem o volume, a profundidade, certo? E ele pode ser feito de diversos materiais. E a gente tem também aqui um outro tipo de escultura, né? Já utilizando outros materiais. E agora a gente vem para a pintura. A arte de representar a natureza, sentimentos, abstrações sobre uma superfície com o auxílio de pigmentos ou qualquer outro corante. Então a gente tem aqui alguns exemplos, né, de pintura. Temos aqui uma obra do artista Van Gogh, uma de Romero Brito e uma outra aqui de Almeida Júnior. Então, cada uma foi utilizada uma técnica, um material diferente, certo? E a gente tem então o desenho, que é a técnica de criar formas por meio de linhas, reproduzindo em uma superfície bidimensional, ou seja, que tem apenas largura e a altura, né, ou comprimento e altura, objetos, ideias. Por exemplo, a gente tem as histórias em quadrinhos, as caricaturas, as charge, ilustração, designer. Enfim, o desenho nos permite representar o pensamento, né? A primeira coisa que a gente aprende a fazer é desenhar, porque a letra é um desenho. Quando você escreve, você está desenhando letras. Então, é uma expressão de pensamento, de ideias. E é sobre essa forma, né, que a gente vai trabalhar. Isso aqui, ó, já é uma expressão diferenciada de desenho, né, lá dos primórdios. E a gente vai, então, voltar aqui para a gente ver um pouquinho mais sobre o desenho, certo? Eu tenho aqui um exemplo, né, do trabalho que eu fiz, certo? Então, o que eu fiz aqui? Aqui na atividade foi pedido para representar um cômodo, né, uma parte da sua casa, utilizando o desenho. Eu representei aqui, ó, como eu já disse, era para identificar a minha sala. Então, eu coloquei aqui os sofás, né? Coloquei um sofá aqui, um outro sofá aqui, uma estante com a televisão, alguns enfeites que tem, um vaso de planta, que é o que tem, uma porta, outra porta, e aqui essa parte cinza aqui no cantinho, a parte da cortina, da janela. Então, eu representei bidimensionalmente um cômodo da minha casa utilizando o desenho. A atividade é essa, vocês vão escolher um cômodo da casa de vocês e vão fazer então esse trabalho de representar com o desenho, sem esquecer os detalhes e no final de escrever, né, qual é o cômodo que você representou, ok?